Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos, meu Instagram é grmelo007, segue lá. E hoje vamos falar de muitos assuntos e coisas boas e coisas ruins, enfim, faz parte da vida. Para começar das coisas ruins, infelizmente temos que falar da pandemia. A pandemia piorou bastante, né? A gente está vendo aí uma piora em todos os cenários, em todos os casos, né? Em todas as situações, aumento do número de casos, aumento das internações, aumento do número de mortes, aumento do crescimento da curva dos últimos dias. Então, a questão que a gente está vendo é se materializar o que os especialistas ficaram falando muito tempo ali no final do ano, de que as aglomerações do Natal, as aglomerações que a própria eleição gerou, tudo isso ia se repetir lá na frente, né? E isso ia gerar um problema da pandemia ali na frente. Então, pelo jeito, os especialistas acertaram, né? Infelizmente, estavam certos. E a gente está vendo que realmente a questão da ciência é muito importante, pessoal. A gente precisa prestar atenção no conhecimento científico, no que dizem esses especialistas que ficam estudando a vida inteira sobre isso, testando, fazendo observações em laboratório para chegar com as suas teorias, com o conhecimento gerado. E eles avisaram, né? Se tivesse aglomeração de fim de ano, de carnaval, isso ia se materializar na forma de novos casos, de aumento desse espalhamento da doença e infelizmente, né, nós tivemos uma péssima notícia em cima disso, que foi a nova cepa, a cepa de Manaus, como eles estão chamando, que é muito mais transmissível e pelo jeito também mais letal. Estamos vendo mais jovens sendo hospitalizados, né, e também vindo a óbito. Então isso é uma questão extremamente preocupante. Isso piora o sentimento dos investidores, isso piora a questão do mercado, sem falar da questão da realidade, né? As pessoas estão morrendo, estamos perdendo os nossos entes queridos. Então é uma situação muito perigosa que a gente precisa tomar muito cuidado. Peço a todos vocês, continuem fazendo distanciamento social, continuem usando máscara, usando álcool gel, evitem aglomerações, né? Porque está longe de acabar, pessoal. O ritmo de vacinação no Brasil está muito lento. Não adianta querer fazer comparação em números absolutos, falar, mas em número absoluto a gente vacinou mais. Mas a gente tem uma população muito maior do que se você quiser comparar, por exemplo, com Israel. A gente pode até ter um número absoluto próximo, mas, poxa, Israel vacilou mais de 50% da sua população já. Então, assim, os países que estão avançados em vacinação estão colhendo os frutos, né? O próprio Israel, como eu citei, que é um dos que está mais avançado no mundo, está vendo o número de hospitalizações de pessoas idosas cair drasticamente, né? O número de casos graves cair, o número de internações cair. Então, a ideia é que realmente só vamos começar a ter um vislumbre de normalidade depois que a vacinação estiver massificada, com 70%, 80% de toda a população vacinada. Só aí que a gente pode sonhar com o que os cientistas chamam de imunidade de rebanho e ter algum nível de normalidade de volta. E não se enganem, pessoal, não vai acabar com a vacinação total. Ainda que 100% de toda a população do globo seja vacinada, o vírus vai ter mutações, como já apresentou tanto na África do Sul, na Inglaterra e em Manaus. Então, isso vai ser, infelizmente, o nosso novo normal. Assim como nós temos o calendário todos os anos de vacinação da gripe, de vacinação da H1N1, nós vamos ter provavelmente para o resto da vida, todos os anos, vacinação contra coronavírus, né, e as suas variantes. Então, muito importante a gente tomar esse cuidado e não tem como negar que isso para a economia vai ser um choque forte, porque à medida que os lockdowns estão se espalhando, no Rio Grande do Sul agora nós estamos com bandeira preta em todo o estado, né? São Paulo está entrando em bandeira vermelha, né? Eles estão fazendo o que eles chamam de toque de restrição, que a partir das 8 da noite estão evitando a circulação. Então a ideia, pessoal, é que a gente precisa se precaver, precisa tomar cuidado e isso vai gerar impacto econômico ali na frente. Então as previsões que estavam vindo um pouquinho melhores, né? Agora elas começam a piorar novamente e as empresas, a bolsa já está reagindo, né? Em janeiro a gente viu a bolsa aí 120 e poucos mil pontos, agora já está chegou a 112, já flertou com 110, já está querendo ir para 108 e os 100 mil pontos é logo ali, tá ali, ó, do ladinho, tá? Então,
muito cuidado, a bolsa está em níveis assim muito perigosos, né? A gente não sabe o que vai acontecer, pode subir, pode cair, mas a confluência de notícias ruins pode ser um grande gatilho para que os investidores fiquem com medo, né? Não deem muita bola para os fundamentos econômicos e fiquem muito mais atentos a essa apreensão, e aí essa apreensão leva as pessoas a vender, mesmo que o ativo ainda seja bom, ainda tenha fundamentos. Então é hora de realmente muita cautela, de procurar proteção, de estudar qual é a melhor forma de hedge para você, né? Hedge, como a gente fala, é o seguro, seja comprando ouro, seja comprando seguro na forma de opções de venda, seja comprando dólar, seja comprando até Bitcoin, né? Ou criptomoedas em geral. Então, é importante você ter no seu portfólio alguma forma de proteção, né? Alguma forma de seguro que te proteja nesses momentos adversos. Então, bastante cuidado com isso. Beleza? Bom, continuando, pessoal, a gente tem a questão da guerra da vacina, né? Tivemos novos contornos nessa guerra. O governo agora finalmente, depois de muito espernear, depois de muito reclamar, finalmente está negociando com a Pfizer, com o grande laboratório Pfizer, né? Laboratório americano, a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, né? Então, estamos aí com esperança de ter um incremento maciço da disponibilidade de vacina para o nosso país. Além da Pfizer, parece que já está tendo contrato com a Moderna, né, que é um outro fabricante americano, e também com um fabricante indiano, da Covaxin, né, que inclusive recentemente lançou o documento falando sobre os testes da fase 3, mostrando mais de 80% de eficácia. E é interessante que o governo nessa vacina indiana já estava negociando antes de ter o documento da fase 3 e ainda não tem a questão da autorização formal da Anvisa. E o nosso querido presidente usou muito isso, falando que não negociou vacina antes porque não tinha o aval da Anvisa. E agora que a Pfizer, que é a única no Brasil que tem o registro definitivo, conseguiu, né, esse registro na Anvisa, agora o governo está usando esse discurso que só está fazendo porque já tem o registro, né? Mas como é que ele começou a fazer essas compras da Covaxin sem ter nem a fase 3 ainda divulgada, né? Inclusive, procuradores do TCU, se não me engano, ou da CGU, um dos dois, eles questionaram o governo sobre isso. Pô, como é que estão querendo comprar uma vacina que não tem comprovação ainda, né? Sendo que a gente tem outras que já tem comprovação em outras casas, né? Em outros entes regulatórios de vacina pelo mundo, né? E essa ainda não tinha nenhum, nem na própria Índia. Então, agora, pelo menos é uma notícia boa de que saiu esse resultado da Covaxin. Vamos ver, né, se essas vacinas chegam logo, né? Porque a gente precisa aumentar com muita velocidade esse processo de vacinação. E também a questão da guerra da vacina de São Paulo contra Brasília continua, né? O governador João Dória continua falando que o Bolsonaro é louco, falando que o Bolsonaro é um negacionista, e aí o Bolsonaro devolve, né? Falando coisas terríveis também de São Paulo. Agora tem um consórcio de governadores que está batendo de frente com o governo, né? Se juntou para tentar que o governo libere a compra de vacinas. O governo, inclusive, vetou um trecho da medida provisória que autorizava os estados e municípios a comprar as vacinas diretamente, e aí o Congresso reverteu isso em negociações lá entre os senadores e deputados. Então o Congresso autorizou que os municípios e os estados tenham agora a condição de dividir o risco em relação a efeitos adversos das vacinas. Lembrando que os fabricantes não estão garantindo proteção contra efeitos adversos, até porque foram vacinas feitas de uma forma muito mais célere do que é o processo científico normal. Então eles estão querendo se precaver de eventuais efeitos adversos. Então isso foi um grande entrave também nas negociações. Agora o Congresso, né, os seus legisladores lá da Câmara e do Senado chegaram a um acordo para liberar. Então provavelmente agora a gente vai ver estados e municípios fazendo essa aquisição. Bom, voltando aqui, pessoal. China, né? Vamos falar agora um pouquinho de economia internacional. A China foi um dos poucos países que cresceu ano passado. Parece que cresceu na faixa de 2,3% o PIB chinês. Junto com a China, só tiveram 3 países no mundo que declararam crescimento ano passado. Entre eles, Taiwan e Turquia. Então, China, Taiwan e Turquia. Os únicos 3 países que conseguiram ter algum crescimento econômico, né, no PIB, mensurado pelo PIB, no ano passado, no ano de 2020. Então, e agora a China está divulgando que uma meta, né, sem garantias, né, ela não está se comprometendo firmemente com essa meta, mas está divulgando que eles estão com uma meta de 6% de crescimento.
Isso é baixíssimo perto do histórico deles de 8 a 10% nos últimos quase 40 anos. Então, eles rebaixaram muito as suas metas. Mas, dado o cenário, né, os grandes demandantes de produtos chineses estão diminuindo um pouco por conta da pandemia, né? Então a China está buscando ser uma economia menos dependente de exportações, mas ainda fazem o quesito exportações ainda compõe um grande pedaço do produto interno chinês. Então, vamos ver agora como é que ela vai se sair nesse mundo mais desafiador, onde ela pode confiar menos nas suas exportações para ser um indutor do crescimento do PIB. E que mais? Além de alguns países que cresceram, alguns países ficaram bem na foto, mas de uma forma esquisita, né? O caso do Brasil. O Brasil ficou bem na foto do PIB, não porque cresceu, mas porque caiu menos que o esperado, né? O PIB brasileiro ano passado caiu 4,1%, onde o esperado era na faixa de 9% ou 10%. Então foi uma surpresa positiva para um dado que é negativo, né? Foi uma queda de 4%, mas a expectativa era muito pior. Então, num cenário onde todo mundo está caindo, cair pouco é bom, né? Infelizmente a gente tem que olhar pelo lado positivo e nesse caso, ter caído pouco acabou que foi um bom resultado. Isso ajuda um pouco na perspectiva dos agentes econômicos. Para esse ano é esperado um crescimento. O relatório Focus está colocando na faixa de entre 2,5% e 3% de crescimento esperado. O relatório Focus é o relatório do Banco Central com a média dos agentes econômicos, né, da expectativa dos agentes. Então, é uma expectativa bem positiva. Vamos ver se a gente vai dar conta, né? Com esses lockdowns se espalhando, esse dado provavelmente vai ser revisto para baixo, né? Porque isso vai ter impacto econômico, é inegável, né? Não tem como escapar disso. Que mais? Bom, vamos falar aqui agora, pessoal, sobre uma coisa boa. Show me the money! Chama o Tom Cruise aí pra gente bater um papo. Pessoal, e aí? O que tem de bom agora acontecendo na Bolsa? Com tudo isso, com tanta notícia de preocupação, de medo, de nervosismo, uma surpresa positiva está sendo a guinada de vários grandes players do mercado de alimentos para uma visão mais sustentável. Recentemente, o nosso querido Kit Kat, né, aquele chocolatezinho bem gostoso da Nestlé, ele lançou a sua versão vegana. Pois é, o chocolate vegano, né, para esse público que se preocupa, né, com a questão do bem-estar dos animais, né, com a questão de não danos, né, aos animais para prover a sua alimentação. Isso tem crescido, isso tem chamado a atenção. Estamos tendo um grande evento organizado pela XP nesse momento em relação a ESG, que é a sigla usada hoje em dia para Environment, Social and Governance, né? São as empresas focadas em impacto social positivo, impacto ambiental neutro, né? Não atrapalhar o meio ambiente e ao mesmo tempo também boas práticas de governança corporativa, práticas profissionais. Então, esse grande evento da XP, dê uma olhada no site da XP que vale a pena, tem entrevistas incríveis, né? Muitas pessoas bem conhecidas, né? A Maria Luísa Trajano, do Magazine Luiza, o Yuval Harari, né? Que é um escritor que ficou super famoso, que escreveu Sapiens, né, contando a história da humanidade. Então, várias pessoas muito interessantes e isso está se traduzindo em uma tendência real, né? Hoje já temos na faixa de 30% de todos os ativos do mercado financeiro mundial dentro dessa qualificação ESG, né? Os grandes bancos, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, enfim, a própria XP já estão muito focados em empresas e ativos que tenham essa preocupação de impacto social positivo, impacto ambiental ou positivo ou pelo menos neutro, né, e governança corporativa profissional preocupada com os acionistas e principalmente com os acionistas minoritários. Então, essa que era uma tendência que já vem de muito tempo, está hoje cada dia mais materializada no nosso dia a dia. Então, uma empresa que surpreendeu foi a Nestlé com o lançamento do Kit Kat vegano e também temos que falar da BRF, né? A nossa querida BRF aqui de Santa Catarina, que produz alimentos e carnes, enfim, né? Alimentos congelados, eles estão lançando, né? O estudo saiu na mídia agora
para carne sintética, né? São aquelas carnes feitas em laboratório a partir de vegetais, a partir de proteína vegetal, né? Então eles têm crescido muito. Eu mesmo consumo essa carne, eu sou vegano, pessoal, eu tenho muito orgulho e gostaria de convidar todos a fazer esse teste. Acho que é muito legal, assim, para mim foi maravilhoso. Vai fazer 2 anos que eu tô com essa alimentação e percebo assim uma melhora em todos os níveis na minha saúde. Me sinto mais bem disposto, tenho mais gás para malhar, enfim, tenho ficado bem menos doente. Então recomendo, acho que é um teste que todo mundo deve fazer. Não vai pela onda, não vai pelo modismo, vai só para testar. Testa. Se fizer sentido para você, se você se sentir melhor, poxa, por que não, né? Além de tudo, ainda vai ter um impacto positivo para o meio ambiente. Não custa lembrar que agora essa semana saiu a lista dos 10 maiores municípios poluidores do mundo. Adivinha só? Temos um município brasileiro nas cabeças dessa lista. São Félix, no Pará, por conta da sua produção agropecuária, né? A produção de gado gera metano, né? Infelizmente o gado solta pum. E esses punzinhos do gado de metano geram o efeito estufa. Então isso é um problema muito grave, né? E está fomentando o aquecimento global. E aí nós temos essa marca negativa de ter um município brasileiro entre os 10 mais poluidores da face da terra por conta da pecuária. Então, o advento da carne sintética e de alimentos ligados, né, a uma questão mais ambiental, isso é um advento positivo e, querendo ou não, isso vai gerar mais negócios, mais possibilidades, além de um melhor marketing para as empresas e, por um acaso ou não, a BRF subindo hoje na faixa de 6%, 5 a 6%. Então o mercado parece que está gostando desses lançamentos de produtos mais sustentáveis, né? Então vamos monitorar essas empresas e essa guinada verde, né, de várias empresas da Bolsa, né? Vamos ver como é que vai ser o desempenho disso. E é importante lembrar que os investidores, boa parte deles está fazendo isso não simplesmente por querer ser bonzinho ou por querer ser ambientalista, mas por conta de uma questão de sustentabilidade dos negócios, né? De gerar impactos que sejam sustentáveis no meio ambiente para que a gente possa continuar crescendo no longo prazo. Bom, agora vamos falar das más notícias. Se a gente pareceu ruim, agora vamos falar um pouquinho de notícias econômicas, né? Um pouco desconectadas da pandemia e que não são muito positivas. A gente está vendo, pessoal, uma coisa que faz muito tempo que não acontece, está surgindo novamente. E o que eu estou falando? Inflação nos Estados Unidos. Pois é, desde 2008 praticamente, desde a crise de 2008, a gente teve só um surtozinho inflacionário aqui e ali, mas nada que seja duradouro, né, e nada que tenha ficado muito firme. É importante lembrar que quando a Janet Yellen, que é a atual secretária do Tesouro do governo Joe Biden, quando ela era presidente do Banco Central, ela subiu os juros americanos depois de muito tempo, depois de mais de 10 anos, né, estagnados ali em zero, e a inflação estava em 1,5% naquele momento em que ela subiu os juros do zero. E a meta de inflação dos Estados Unidos é 2%. Então, vamos lá. A inflação estava em 1,5%. Eles subiram os juros. Agora a inflação está querendo chegar perto ali do topo da meta de 2%, e o Banco Central falou, olha, pode vir quente que eu tô fervendo, vem em mim, inflação, vem em mim. É desse jeito, eles estão peitando o mercado e deixando claro, olha, vai vir inflação e nós vamos pagar para ver. Não vamos fazer nada até que ela se materialize acima da nossa meta de 2%, e se ficar lá por algum tempo, 1, 2, 3 anos, vamos pagar para ver. Eles já declararam que até 2023 não vão mexer na taxa de juros, haja o que houver. Então, assim, foi uma declaração de guerra com o mercado, né? Virou pro mercado e falou, ó, quem que manda aqui? Né? E aí tá essa guerra. Quem que manda? É o mercado ou é o Banco Central? Né? Por várias vezes a gente viu, quando os bancos centrais peitaram o mercado desse jeito, não terminou bem. Qual é a consequência de mais curto prazo do que está acontecendo? Os treasuries de 10 anos, que são os títulos americanos de dívida, né, de 10 anos, os juros desse título disparou. E isso é muito curioso, porque o comportamento entre o preço do título e a taxa de rendimento do título é inverso. Então, se o juros está disparando, se essa taxa está disparando, é porque o preço está despencando. Então, ou seja, as pessoas estão vendendo títulos de dívida americano que até pouco tempo eram o porto seguro, né? Eram a proteção, eram o safe haven, como eles chamam nos Estados Unidos, né? Aquele
ponto de segurança total, as pessoas estão vendendo esses títulos super seguros. Por quê? Por medo de inflação. Medo que os juros que aquele título vai pagar não vão valer nada, porque a inflação vai corroer esses ganhos, né? Então, ao mesmo tempo, a gente está vendo dois choques. Os títulos americanos com as taxas de juros subindo, por conta desse medo de inflação, e a taxa de juros do título americano subindo gera um impacto negativo na bolsa. Por quê? Porque bolsa é risco. Você tem um rendimento esperado das empresas, mas você tem o risco da empresa, do negócio da empresa. Então, entre ganhar uma taxa igual à da taxa do Treasury, só que com risco, o mercado prefere o sem risco. Agora, mesmo esse que é teoricamente sem risco, o mercado não está querendo e está vendendo esses títulos. Então a gente está tendo um duplo choque. O aumento da taxa de juros dos títulos americanos e a queda das bolsas, principalmente das ações que estão com valuation muito esticado. A gente já falou disso aqui, aquele múltiplo PL, né? A proporção de ganho que você tem a partir do lucro que a empresa divide via dividendos, isso está caindo, né? Na verdade, tá altíssimo essa proporção, né? Ou seja, os preços das ações estão caras, em especial as empresas de tecnologia, que foram essas que mais cresceram durante a crise. Então, esse dividendo esperado das empresas, tanto de tecnologia quanto de tradicionais, tá muito esticado, ou seja, as empresas estão caras e essa taxa de desconto, que é a taxa de juros dos treasuries, está aumentando. Então, quanto mais crescer essa taxa, mais as empresas têm que ganhar acima dessa taxa para poder ficarem atrativas para investidores. Então, isso está gerando um céu de nuvens negras ali no horizonte. A gente não sabe se isso vai passar rápido, se não vai, né? Enfim, a questão é que a incerteza voltou. O VIX, que é o índice de volatilidade, deu uma disparada. E isso a gente tem que ficar de olho, ele é chamado o índice do medo, né? Que ele mede justamente essa questão da volatilidade, né? O quanto que as ações estão subindo e descendo erraticamente, e ele deu uma disparada. E as empresas de tecnologia estão caindo muito, né? Deram uma boa queda. O Nasdaq, que chegou a estar quase 14 mil pontos, já está para perder os 12 mil. Estava 12.300 a última vez que eu vi, 12.200 e pouco, né? Então a ideia é que agora a gente precisa ficar bem defensivo, bem protegido, porque, como eu disse, faz muito tempo que não temos inflação nos Estados Unidos. Então, isso, inclusive, quando a gente falou aqui no final do ano sobre as previsões para esse ano, vários grandes investidores, grandes gestores falaram que um dos grandes medos era a retomada da inflação. Porque o Fed, né, o Banco Central Americano, tá pagando para ver, ele tá chamando para briga. Tá falando, olha, pode vir taxa alta, né? Não estou preocupado contigo. Eu estou preocupado com o emprego, né? Com o aumento da taxa de emprego, diminuição do desemprego lá que está bem grande. Bom, vamos lá. Além disso, pessoal, juros no Brasil, né? A gente falou então dos Estados Unidos. O que está acontecendo com juros no Brasil? A curva de juros de curto prazo, antes a gente tinha um processo inverso. A de juros de curto prazo estava caindo e a de juros de longo prazo estava disparando. E agora a gente está vendo um pouco de reversão dessa tendência. O juros de longo prazo está caindo agora e o juros de curto prazo está disparando. Tem gente dizendo que até junho, até o meio do ano, a taxa de juros de um ano, né, o que é o DI de 2022, ele pode bater 6%. Né? Imagina, a nossa Selic está 2%, mas os juros, se você for ali cotar no mercado, para um ano já estão pagando 6%. Então, ou seja, o juros de curto prazo está subindo muito. Então, isso aumenta drasticamente a chance de o Banco Central ter que mexer na taxa de juros e subir. E além disso, tem muito economista, muito gestor dizendo que isso pode ajudar a dar uma normalizada no nosso câmbio. Né? O dólar tá terrível, o dólar vai a 5,60, 5,70, como quem vai beber uma água ali, né? Sem o menor pudor, assim, vai ali, sobe mesmo. O dólar que a gente imaginou que esse ano tinha tudo para cair, né? Com essa emissão maciça de dólares ao longo do mundo, né? Ao redor do mundo, com entrada de dólares aqui, porque a nossa bolsa em dólar estava barata, tinha tudo para fazer o dólar cair. Mas o dólar está subindo contra tudo e contra todos e para surpresa de muitos, né? E a ideia também do investidor estrangeiro vir, já começaram a sacar. Nos últimos 2 meses, os investidores estrangeiros já retiraram mais de 10 bilhões de dólares, acho que foi reais, desculpa, mais de 10 bilhões de reais da nossa bolsa, né? Então, isso é uma preocupação muito grande. Existem apostas que já na próxima reunião do Banco Central a gente vai ver o aumento da taxa de juros para 0,5%, né? Um aumento de 0,5%, de 2% para 2,5%. Isso vai ser um aumento importante, né? Mais de 25%, né, de reajuste em cima da taxa de juros. Então, assim,
a grande aposta é essa, que os juros vão ter que subir. A questão é em que ritmo e a partir de quando? Será que já na próxima reunião ou será que na repróxima? Né? E vai ser golpes, né, de 0,25 ou 0,5? Né? Vamos subir em talagastos ali de 0,25 ou 0,50 a cada vez? Isso são as perguntas que estão no ar nesse momento. Bom, e o dólar, pessoal, a ideia é que ele muito possivelmente deve chegar a R$6, tá? Por quê? Porque primeiro tem essa questão da inflação nos Estados Unidos. A inflação subindo, o dólar desvaloriza. E isso, enfim, gera estresse, gera tensão, e aí esse estresse, essa tensão, aqui dentro faz as pessoas ficarem com medo de comprar dólar, né? Por mais que a inflação em dólar fizesse com que o dólar desvalorizasse, aqui dentro as pessoas ficam com medo de comprar um dólar. E ao mesmo tempo, o nosso ruído político não para, né? Não para, né? O Bolsonaro vive em briga com os governadores devolvendo a briga para o Bolsonaro, o Senado, né? A Câmara, enfim, faltava assim um pouquinho de harmonia para a gente ver um cenário mais positivo para a questão do dólar. Só um segundinho. Então, a verdade, pessoal, é que a gente tem que tomar muito cuidado e o dólar tem tudo, infelizmente, para chegar mais próximo de 6 do que de 5, olhando o cenário atual, tá? Vamos ver se isso vai se materializar. Para fechar, queria dizer que a gente vai continuar monitorando o ritmo de vacinação e o impacto disso nas economias, né? Pelo jeito, está se confirmando algo que era super esperado, que quanto mais vacinação tiver, menos doença e melhor vai ser o resultado econômico, né? Então, mostrando que a melhor estratégia, a mais acertada, foi dos países que compraram muitas vacinas antecipadamente, já vacinaram o seu povo mais rapidamente, né? Então, isso está se mostrando uma verdade, né? E vamos ver o quanto vai ser diferente o desempenho econômico desses países que vacinaram mais e mais cedo. Beleza? Bom, por hoje era isso, pessoal. Então eu gostaria de agradecer a todos a presença, né, a audiência. Segue lá no Instagram, grmelo007. Vai ser um prazer receber os feedbacks de vocês, como sempre, tá bom? Então fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, usem álcool gel e façam um distanciamento por enquanto, beleza? Um abraço. Tchau.